Bom, graças a Deus, amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui para o nosso curso de especialização na carta aos Romanos e o tema hoje é sobre o nascimento do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, nós estamos aqui na capítulo 1, versículo de número 3. O apóstolo Paulo nos fala que o Filho de Deus nasceu. E eu enviei para vocês aí no grupo, para vocês estarem acompanhando o PDF. E sendo o versículo de número 3, esse é o ponto 3 do versículo de número 3, tá bem? Ainda estamos na nossa terceira aula. Já tivemos a primeira aula, que foi a primeira lição, que foi o versículo 1, a segunda lição, que foi o versículo 2, e agora a terceira lição. Cada lição ela é dividida em aulas. E aqui nós estamos na terceira aula da terceira lição. Jesus nasceu. Os irmãos que têm aí o seu PDF podem estar acompanhando ou na sua tela. E quem não tiver, depois nos solicita e a gente vai estar enviando para os irmãos. A intenção é que depois nós transformemos todos esses PDF em um livro que vai acompanhar o módulo 1 do curso de especialização. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3 e versículo 16, diz assim: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Pontuem aí, tá bem? Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Essa afirmação do apóstolo Paulo foi feita para Timóteo. Timóteo que foi mentorado pelo apóstolo Paulo. Essa passagem aqui, ela é do mais alto teor cristológico que a gente possa pensar. Sempre lembrando que o mesmo que escreveu a carta a Timóteo, também escreveu a carta aos Romanos. Cristo tem, o apóstolo Paulo, ele tem uma vasta cristologia que uma só carta não comporta. Por isso, é necessário ler o Corpus Paulinus, que é composto por suas 13 cartas. Jesus nasceu é uma expressão de difícil assimilação. Eu não acho tão difícil assim. É porque nós já estamos dentro de uma tradição evangélica. E a nossa tradição evangélica ela é multimilenar. Por isso, você não encontra dificuldade em dizer Jesus nasceu. Mas quando a gente vai aprofundando o tema do nascimento de Jesus, e essa vai ser a nossa ideia nessa noite, nós vamos perceber que não é tão simples assim fazer a afirmação Jesus nasceu. O termo grego genomenon, que aí o Novo Testamento foi escrito em grego, genomenon, tem origem em ginomai, que significa emergir, tornar-se, mudar de condição, estado ou lugar. Então o apóstolo Paulo fala aqui na carta aos Romanos o seguinte: o Filho de Deus, aí vem a tradução em português, e as traduções dizem: o Filho de Deus nasceu da semente de Davi. Qual que é a palavra grega? Aí nós temos o genomenou, nasceu. Mas nasceu é uma tradução, meus irmãos, tradução. Aí nós temos um problema com a tradução por causa que ela é uma aproximação do sentido original. Genomenou não significa somente nasceu, no sentido de uma criança comum. Pode ser utilizado também como, aí você vê aí o texto, ele emergiu. O Filho de Deus, ele emergiu. Isso aqui é submergir, ir para baixo. Emergir, vir para cima. O Filho de Deus emergiu da semente de Davi. Quer dizer, aqui estão todos os descendentes de Davi, rei Davi, todos os descendentes de Davi. Aí a turma vem nascendo, vem nascendo, vem nascendo. Quando você acompanha a genealogia do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, você vai ali contar de 14 em 14 gerações.
Uma delas inicia-se com Davi. Aí o que acontece? Os descendentes de Davi vão emergindo, vão surgindo. A palavra que nós vamos estudar aqui na próxima aula é a palavra que fala sobre a semente de Davi. Cristo vem da semente de Davi. E isso vai atrapalhar um pouco a nossa cristologia. Por quê? Porque nos evangelhos nós temos duas genealogias para Jesus. Nós temos uma genealogia em Mateus e temos uma genealogia em Lucas. O evangelho de Marcos não tem genealogia e o evangelho de João não tem genealogia. A genealogia de Mateus vai até Abraão. A genealogia de Lucas vai até Adão. E nós temos um problema, porque elas não são iguais. As duas genealogias não são idênticas. Todas elas culminam em José. Mas nós temos um problema. Elas não são idênticas. Acontece que Salomão, ele teve os seus filhos, uma centena de filhos que Salomão teve, e em uma das genealogias, Jesus vem por um lado, um braço, e na outra Jesus vem pelo outro braço. Então o que fazem os cronólogos? Esses cronólogos são os estudantes da Bíblia que procuram fazer uma cronologia das Escrituras. Os cronólogos, eles entendem o seguinte, que uma das genealogias de Jesus vem para Maria, a outra genealogia de Jesus vem por José. Então elas se dividem, elas se dispersam, depois elas se encontram novamente. Uma então trata da genealogia de Jesus a partir de Maria e a outra genealogia a partir de José. O ponto é que tanto uma como outra vão convergir para José, que desposou Maria. Maria que vem pela casa de Levi. E por que a gente sabe que Maria vem pela casa de Levi? Por ser prima de Isabel, e Isabel que está casada com Zacarias, e Zacarias é da tribo de Levi. Então nós vamos ter aí Jesus vindo pela linhagem de Levi e de Judá. Judá por quê? Judá por causa que José veio da tribo de Judá, assim como também o rei Davi. Bom, esse aí é apenas um ponto assim que a gente vai chamar de curiosidade cronológica e curiosidade dentro da genealogia do Senhor Jesus. Mas para quê? Para nós começarmos a pensar o mistério da encarnação do Senhor Jesus, que não é fácil. Não é fácil. Os irmãos devem manter aí a sua caneta em mãos. Os irmãos devem manter aí seu papel em mãos e a sua Bíblia em mãos também, porque é muito difícil. O Senhor Jesus ele emergiu da semente de Davi. Só que o Senhor Jesus também tornou-se humano, meus irmãos. Isso aqui é importante vocês anotarem aí nesse curso de especialização na carta aos Romanos. Cristo tornou-se humano. Sendo Jesus, na sua pré-existência, plenamente divino, quer dizer que ele é eternamente Deus. Nós que sustentamos a fórmula trinitariana, dizemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, eterno. Deus Filho, eterno. Deus Espírito Santo, eterno. Quando nós falamos da pré-existência do Senhor Jesus, falamos da sua plena divindade. Por causa da sua plena divindade, Cristo não tem início. Então a divindade do Senhor Jesus não tem início. Mas a gente viu aqui na aula passada que, enquanto filho, Jesus ele é o eternamente gerado pelo Pai. E de acordo com as palavras do Senhor Jesus, o Pai é maior do que eu. Por causa da economia da criação, e o que é a economia da criação? Ou concerto da criação? Concerto da criação é aquele diálogo, aquele conselho que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo para saber quem vai atuar de que forma dentro da criação.
Porque o mundo, a criação, o universo não é eterno. Eterno é somente Deus. O mundo tem um ponto inicial. Esse ponto inicial é anterior ao concerto da criação, ao conselho da criação. É anterior. Então nós entendemos teologicamente que antes que o mundo fosse criado, Pai, Filho e Espírito Santo estiveram em um conclave, de portas fechadas, um virado para o outro, entrando em um conselho eterno de quem seria o que na ordem da criação. Estabeleceu-se assim, pela revelação das Escrituras, que o Pai sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder e o Pai se mantém no topo da pirâmide. Usamos a pirâmide, que é uma figura geométrica, apenas para representar a Trindade. E por que a pirâmide? Porque ela é uma figura geométrica que ela tem 3 ângulos idênticos, iguais. Para qualquer lado que você virar, ela mede, ela tem o mesmo diâmetro, ela tem a mesma largura, a mesma profundidade. Enfim, o triângulo vai representar os 3 ângulos da divindade, mas só representa, tá bem? Não é um triângulo realmente, é uma representação geométrica. Então o Pai está no topo da pirâmide, no topo do triângulo. Depois você vai ter o Filho e o Espírito Santo na base do triângulo. E os 3 se relacionando em unidade. E a gente chama isso de unidade composta. Pai, Filho e Espírito Santo, no eterno conselho da Trindade, decidiram a ordem da criação, sendo que o Pai seria aquele que é o que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O Filho é o meio pelo qual o Pai cria todas as coisas. O Pai cria pela palavra, o Pai cria pelo Filho. Assim, quando o Filho está criando, ele é o Pai quem está criando nele. E o Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo, ele é a linguagem de Deus no mundo espiritual. É aquele que penetra todas as coisas. É aquele que é enviado pelo Pai e pelo Filho para poder inspirar os profetas, as Escrituras e selar o povo que vai morar na eternidade, garantindo assim a plena salvação daqueles que são os filhos de Deus. Bom, isso aqui é para a gente começar a pensar o mistério da encarnação. Nesse momento do eterno conselho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente vai chamar isso aí o Filho é o eternamente gerado. Isso dizem os pais da igreja, aqueles que formularam o credo, tá bem? De Niceia e também o de Calcedônia. Jesus é o Filho eternamente gerado. Nosso problema é pensar a partir de que momento Jesus assumiu a natureza humana. Sabemos aqui que ele é plenamente divino, eternamente divino e ele tem a sua divindade em si mesmo. A divindade de Jesus não emana do Pai, não emana do Espírito Santo. A divindade de Jesus é dele mesmo, é autêntica, pertence a ele. Mas Jesus não é Deus sem o Pai. Jesus não é Deus sem o Espírito Santo. Mas Jesus é Deus em si mesmo. Ele possui a sua própria divindade. Então isso aí está resolvido. Vamos deixar assim. Agora, a partir de que momento o Senhor Jesus ele assume a natureza humana? Esse é o mistério. Esse é o dilema. Aí pronto. O Senhor Jesus ele assume a natureza humana a partir do decreto divino. Deus pronuncia um decreto dentro do eterno conselho da Trindade. Deus pronuncia o decreto: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Esse hoje eu te gerei é como diz a fórmula, o eternamente gerado. Não se trata de um hoje, segunda, terça, quarta, quinta, não é um dia dentro do Cronos, não é um dia pós-criação do mundo. É um hoje de Deus, é o hoje eterno de Deus. Deus pronunciou o decreto: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. A partir desse momento, Jesus é o Filho de Deus com 2 naturezas. Antes do decreto, Jesus tem a natureza divina. A partir do decreto, o Senhor Jesus tem a natureza humana. A natureza humana do Senhor Jesus foi gerada no eterno conselho
da Trindade antes que o mundo existisse. E é por essa razão, anotem aí, que o apóstolo Paulo vai chamar Jesus de o primogênito de toda a criação. Tá bom, meus irmãos? Nós vamos voltar a esse problema aí da primogenitura do Senhor Jesus. Primogênito, o primeiro a ser criado. O que foi criado? Foi criada a natureza humana para Jesus. Quem criou? Deus. Como Deus criou? Pelo decreto. Qual decreto? Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. A partir desse momento, meus irmãos, a criação ela vai ter a sua gênese. A partir desse momento, a criação vai começar a entrar em ebulição, em andamento. Então, qual que foi o primeiro ato criativo de Deus? O primeiro ato criativo de Deus é o Senhor Jesus. Como? Decretando que Ele é o primogênito de toda a criação. O apóstolo Paulo vai dizer: nele, por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra e até abaixo da terra. Nele, por Ele e para Ele. Dele e para Ele são todas as coisas. Essa aqui é a magnitude da cristologia do apóstolo Paulo. Ele declara isso para nós. Nós começamos a entender. Houve um momento para a natureza humana do Senhor Jesus passar a existir. Em que momento? Antes da criação de todas as coisas. Agora, essa natureza humana do Senhor Jesus, ela é do céu. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, ele fala que Jesus é do céu. Ele é o homem do céu, meus irmãos. Por isso que ele é chamado também de o filho do homem, tá bem? Uma expressão que é aplicada ao Senhor Jesus. Ele é o chamado filho do homem porque ele é gerado humano. Ele assume a natureza humana. Por isso, quando você vai a Gênesis, capítulo 1, que lá está escrito: façamos homem a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz: e criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança os criou. Qual imagem e semelhança? Jesus. Como assim? Jesus pré-encarnado. Antes da sua encarnação, Jesus já possuía a natureza humana. O que lhe faltava? O corpo humano, o corpo de carne. Não tinha um corpo de carne, não tinha o corpo humano, mas já possuía a sua alma humana, já possuía a sua natureza humana, já possuía o seu espírito humano. Quem criou para ele? Deus. Quem? O Pai. Por isso ele é chamado Filho de Deus. A expressão Filho de Deus significa aquele que foi feito por Deus. Aqui está o que eu passei para os irmãos. Bem? Mas não está tudo aí, eu não li tudo isso no PDF. Mas é o que o conceito encerra para nós. Qual o conceito? Genomenou. O que significa o genomenou? Emergir ou tornar-se. Tá bem? Jesus tornou-se humano. Tornou-se. E por que tornou-se? Porque não era. Por que ele tornou-se humano? É o que nós vamos ver no desenvolvimento da aula de hoje, que tem aí a duração até às 11 da noite, permitido Deus. Agora, 9h21, atualizando o seu relógio. Também a palavra genomenou, meu irmão, significa mudar de condição. Veja só, esse mudar de condição, ele é algo assim que para nós se perde muito nos conceitos, se perde bastante. Por que mudar de condição? Porque anteriormente à sua geração eterna pelo Pai, Cristo, diz o apóstolo João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Assim, lá nessa pré-eternidade, e olha só o que eu estou dizendo aos irmãos, pré-eternidade, nós vimos na aula passada que Deus é chamado Pai da eternidade. Por quê? Porque a eternidade também é uma criação de Deus. Deus é maior do que a eternidade. Então, na pré-eternidade, o Senhor Jesus é Deus de Deus. É Deus em Deus. Jesus é o Deus de Deus, para Deus. O Deus Pai tem um Deus. Quem é o Deus do Deus Pai? O Senhor Jesus. Quem é o Deus do Senhor Jesus?
o Deus Pai. Isso não exclui a pessoa do Divino Espírito Santo, que também é Deus para Jesus e também é Deus para o Pai. É de Deus para Deus. João capítulo 1. Era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A partir do decreto, tu és o meu filho amado, hoje eu te gerei, Deus cria para o Senhor Jesus a natureza humana, pré-encarnada, do céu, para ele se manter no céu. Qual é o corpo do Senhor Jesus antes da sua encarnação? O corpo do Senhor Jesus chama-se Verbo, palavra. É assim que é o corpo do Senhor Jesus. Idêntico ao corpo do Espírito Santo. Qual é o corpo do Espírito Santo? O corpo do Espírito Santo é Espírito. Ponto. Não é um corpo físico, tangível, visível. O corpo do Espírito Santo é puro Espírito. Espírito puro, sem mistura, sem segundos atributos, é Espírito puro. Qual é o corpo do Senhor Jesus pré-encarnado? O Verbo, ele é a palavra. Dá para ver? Não. Dá para dimensionar? Não. Dá para ouvir? Dá. Sendo Jesus o Verbo, a palavra, é por meio dele que Deus começa a se comunicar com a criação. Por que por meio de Jesus Cristo que Deus se comunica com a criação? Porque Deus não pode se comunicar diretamente com a criação, porque a linguagem de Deus ela é ininteligível. Não dá para se falar com Deus na linguagem de Deus. É necessário se falar com Deus na linguagem do homem. Quem é que fala a linguagem do homem? O Verbo. Quem é o Verbo? Jesus. Que Jesus? Pré-encarnado. Tá bem, meus irmãos? Podem anotar tudo isso daí e a graça de Deus vai nos direcionando. A partir desse momento que o Senhor Jesus ele assume a natureza humana, ele muda de condição. É Deus, plenamente Deus. Agora ele tem uma outra condição, plenamente Deus e plenamente humano. Só Jesus tem duas naturezas. O Pai tem uma só natureza, divina. O Espírito Santo tem uma só natureza, divina. Jesus tem duas naturezas, divina e humana. Os irmãos entenderam? Anotaram? O Senhor Jesus é o único na Trindade que possui duas naturezas. Essa dupla natureza do Senhor Jesus é uma mudança de condição. É uma mudança de condição, por quê? Não é que ele deixa de ser plenamente divino para tornar-se plenamente humano. É que, além de ser plenamente divino, ele também é plenamente humano. Além de ser o criador de todas as coisas, ele também é criação. De quem? De Deus, o primogênito de toda a criação. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude da criação estivesse em Cristo. Cristo somente. Mudou de condição. Jesus mudou de estado, meus irmãos. Estado. E por que estado? Porque a natureza humana do Senhor Jesus, ela é perfectível. E por que perfectível? Porque ela pode ser aprimorada, aperfeiçoada. Quem diz isso para nós é o autor aos Hebreus. O autor aos Hebreus vai dizer que, embora sendo filho, Deus aperfeiçoou o Senhor Jesus por meio daquilo que ele sofreu. Enquanto Deus, Jesus ele é perfeito, mas enquanto homem, Jesus é perfectível, tá bem? Perfectível. Anotem aí essas palavras para o vocabulário teológico de vocês. Jesus vai passar pelo que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, Jesus vai passar por um esvaziamento. A palavra esvaziamento é que toda a divindade do Senhor Jesus, toda ela, vai passar por um filtro. O filtro é um funil, meus irmãos. Um funil. E qual que é o funil? É a carne. A carne, ela vai ser o funil da divindade de Cristo. Toda a divindade do Senhor Jesus vai passar pelo funil que é a sua carne, que é o seu corpo humano. Enquanto o pré-existente, pré-encarnado, o Verbo de Deus, ele ainda não passou pelo aperfeiçoamento da carne. Tem que passar pelo funil, pelo véu. Esse véu, ele vai servir como filtro. Sabe quando você usa lá um coador? E no coador
vai ficar lá o extrato de um lado, o farelo de um lado, a borra de um lado, e vai passar só o líquido, vai passar só a farinha. Pois bem, a carne do Senhor Jesus vai servir como um véu, um filtro, um velcro. O divino vai passar por esse velcro, que é o corpo humano do Senhor Jesus, vai permear o corpo humano do Senhor Jesus, vai permanecer no corpo humano de Jesus, mas não irá modificar a carne humana de Cristo. Vai permanecer sendo carne, podendo ter dores, podendo sangrar, podendo sofrer, podendo sentir fome, enfim. Algo vai acontecer na encarnação do Senhor Jesus, e nessa encarnação, o filtro, o funil, o apóstolo Paulo chama de esvaziamento. A divindade de Jesus vai se esvaziar, não é se anular, tá bem? Não coloque anular aí. Vai se esvaziar, vai passar por esse processo de filtro, e na carne, a plena divindade de Jesus, depois, ela vai glorificar o corpo do Senhor Jesus, para que o seu corpo seja permanentemente glorificado, tomado de glória. Bom, ainda estamos aqui no primeiro parágrafo, falando então que a palavra ginomai dá origem ao genomenu, tá bem? Que significa emergir, tornar-se, mudar de condição, estado ou lugar. E por que mudar de lugar, meus irmãos? O que é o mudar de lugar? Estava na glória, estava no seio do Pai, no seio mesmo, voltado para o Pai. Agora ele vem ao mundo. Então, quando ele vem ao mundo, ele se descola do seio do Pai. Esse entrar no mundo foi algo assim dramático para a pessoa do Senhor Jesus. Aí você fala, mas por que foi dramático? Porque Deus é Espírito. Sendo Deus Espírito, ele não tem contato com aquilo que não é Espírito. E o mundo não é Espírito. O mundo é físico. Foi necessário que o Senhor Jesus ele se encarnasse em um corpo físico. E isso é estranho para o divino. Em linguagem humana, isso é dramático. É um esvaziamento. Você pensa na totalidade, meus irmãos. Totalidade tomando conta de tudo. Todos os pensamentos. Pense na totalidade. Jesus plenamente divino. Onisciente, onipotente, onipresente, todo justiça, todo santidade. O Senhor Jesus tomado de todos os atributos que o Pai tem e que o Espírito Santo tem. Esses plenos atributos de Deus são compatíveis para o seio do Pai. O seio do Pai é fora do mundo, meus. A gente chama isso de transcendência. Deus está absolutamente fora do mundo. Quer dizer, onipotência, onipresença, onisciência é algo compatível com Deus em Deus. Mas quando vem para a criação, você ser onipotente, onisciente e onipresente não é compatível com o mundo. O mundo não suporta esses atributos de Deus. Os irmãos estão entendendo? As irmãs estão entendendo? Está saindo bem o áudio? Estão pegando tudo? Os atributos naturais de Deus são incompatíveis com o mundo. Anotem isso porque o apóstolo Paulo vai dizer: o mundo ficou sujeito ao vazio. O mundo ficou sujeito à vaidade. O que é vaidade? Sem sentido, sem conteúdo, sem rumo, sem direção, sem consistência. O mundo é incompatível com os atributos naturais de Deus. Quando o Cristo assumiu a fraqueza da nossa carne, passou pelo filtro que eu falei para vocês, pelo velcro. O que aconteceu no velcro? O velcro não suporta os atributos divinos. A carne humana de Senhor Jesus não suporta os atributos plenos de Deus, porque eles só são compatíveis lá, dentro da divindade. Quando vem para cá, tem que acontecer uma diminuição de tudo isso aí, de todos esses atributos. Por que tem que acontecer uma diminuição? Precisa acontecer uma diminuição porque o mundo não suporta, meus irmãos. É muito peso para um mundo tão finito. O mundo é finito. Deus é infinito. O mundo é temporal. Deus é eterno. O mundo é material. Deus é espírito. O mundo é imanente. Deus é transcendente. O mundo é corrupto. Deus é santo. O mundo é uma farsa.
Deus é uma verdade. Veja só, é incompatível e incongruente o mundo e Deus. Deus é transcendente e o mundo é isso aqui, meus irmãos, essa bolinha na mão de Deus. Pegar todos os atributos do divino e dizer que você vai conseguir chegar no mundo. Sabe o que vai acontecer com o mundo, meus irmãos? Se Deus tocar no mundo com os seus atributos, o mundo vai ser absorvido por Deus. Absorvido. Acho que os irmãos devem ter participado da aula, os irmãos devem lembrar, quando nós estávamos falando sobre o conceito de santidade. Quando aquilo que é santo toca naquilo que é profano, são duas potências, santidade e imundície. Um vai passar o seu atributo para o outro. Então aquilo que é imundo vai tocar no que é santo. Aquilo que é santo vai tocar no que é imundo. Qual que vocês acham que é mais forte? A imundície ou a santidade? O que revela para nós as Escrituras? A santidade é mais forte. Então o que faz a santidade? Purifica o que é imundo. E é assim que vai acontecer a redenção do ser humano. Você imundo, em pecado, injusto, vem a justiça de Cristo, a santidade de Cristo, toca em você e você é santificado e justificado. Você não é mais forte do que o sangue de Jesus e nem o seu pecado. O mundo de igual forma. Caso Deus viesse na sua plenitude, com todos os seus atributos naturais, e invadisse o nosso mundo de terra, de barro, de pó, poeira, sabe o que aconteceria com o mundo? Seria absorvido pelo divino, meus irmãos. Pelo simples toque. Então o que faz Deus? Agora Deus vai diminuir a sua glória, diminuir a sua onipotência, continua sendo onipotente, mas ele vai diminuindo o grau, continua sendo onisciente, mas vai diminuindo o grau, vai diminuindo, até que chega no véu. Qual que é o véu? É o útero de Maria, é a carne humana do Senhor Jesus. Chega no véu, chega no filtro, agora o divino vai passar pelo filtro, vai assumir a carne humana. Pronto, agora dá para ele entrar no mundo. Como homem, Deus pode entrar no mundo. Com os seus atributos naturais mantidos lá na glória, aí Jesus pode entrar no mundo. Com a plenitude dos seus atributos, não consegue entrar no mundo, porque o mundo seria absorvido pelo Senhor Jesus. O simples fato de ele tocar a planta do pé dele na terra, já santificaria a terra inteira. Não é só a Palestina não, tá, irmãos? Não é só Nazaré, não. Não é só a Judeia, não. Se o divino coloca a planta do pé no profano, ele santifica a terra inteira, o mundo inteiro, as águas inteiras. Então o que faz Deus? Pega toda a sua divindade de Jesus, a glória de Jesus, a transcendência do Senhor Jesus, diminui em forma de sêmen, tá? De semente, tá bom? Vai até o útero de Maria, ovula Maria, quer dizer que ela vai ter a concepção, ou a chamada Imaculada Conceição, no útero de Maria, santifica o útero de Maria, tá bem? O toque da sombra do divino santifica o útero de Maria, santifica o corpo de Maria. Ela agora não está sendo, ela está sendo santificada pela presença do Senhor Jesus, mas continua humana, tá bem? Ela não é divinizada. Ela é santificada pela vinda do Espírito Santo, de igual forma como você e eu, tá? Você e eu, quando recebemos o toque do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, somos santificados também para Deus. Só podemos receber o Espírito Santo mediante a santificação. Sendo santificados, recebemos o Espírito Santo. De igual forma, Maria, para receber Jesus, foi santificada também, para ser o vaso escolhido. Eu vou fazer aqui uma pequena pausa para a gente continuar a nossa aula de hoje e os irmãos poderem se expressar.